Se você usa o Windows 11 e quer uma maneira mais fácil de otimizar e personalizar o seu sistema, eu tenho uma ferramenta incrível para te mostrar. Eu estou falando do WinToys, um utilitário gratuito que vai mudar a forma com que você cuida do seu Windows. Esse aplicativo pode fazer uma grande diferença na performance e usabilidade do seu computador. Ficou curioso? Então fica comigo até o final para você não perder nenhum detalhe. Ative agora o seu Windows original com a GVGMall. A GVGMall é uma empresa especializada em chaves e licenças OEM de diversos softwares, incluindo o pacote Office e o próprio Windows. E para economizar ainda mais, é só clicar no link da descrição e usar o cupom GVGMD para conseguir mais 25% de desconto. Por exemplo, vamos comprar a licença do Windows 10 Pro. Digite o cupom GVGMD, clique em aplicar e pronto, agora o Windows 10 Pro vai sair por apenas R$ 85. E o mesmo serve para o Windows 11. Vamos fazer o teste. Clicamos aqui em comprar agora, digitamos o cupom GVGMD, aplique e pronto, desconto aplicado. Agora é só seguir para o pagamento e pegar sua licença. E para ativar é muito simples, é só acessar as configurações do seu Windows, clicar em ativação, colocar sua chave e pronto, o seu Windows original estará ativado. O WinToys é um aplicativo gratuito que você pode encontrar na Microsoft Store e ele é perfeito para quem quer otimizar e personalizar o Windows de uma forma mais fácil e segura. Com ele você consegue configurar, otimizar, reparar e ajustar o sistema operacional tudo em um só lugar. Ele tem uma interface muito intuitiva que facilita bastante a navegação, mesmo para quem não tem muito conhecimento técnico. É um jeito simples de economizar tempo e manter o Windows sempre atualizado e funcionando bem, sem precisar ficar mexendo em configurações mais complicadas. Com o WinToys, até mesmo tarefas que antes pareciam complicadas podem ser feitas de forma rápida e descomplicada, economizando horas de frustração. Para começar, basta fazer o download do WinToys através da loja de aplicativos aqui do Windows, ou caso a loja não esteja funcionando no seu PC por algum motivo, você pode acessar o site aqui da Microsoft e você vai encontrar o WinToys também. Então é só clicar aqui em baixar, vamos ter aqui o arquivo, é só abrir e instalar normalmente como qualquer outro programa que você iria instalar na sua máquina. Depois de instalar, ele vai abrir aqui automaticamente e de cara a gente tem uma tela de boas-vindas. Aqui ele explica um pouco das funções do programa, mas uma das funcionalidades mais legais é que ele promete permitir que você desinstale qualquer aplicativo, até aqueles aplicativos que normalmente não podem ser removidos. Essa funcionalidade é excelente, principalmente quando você quer se livrar daqueles aplicativos que já vêm pré-instalados no Windows e não são úteis para você. Nós vamos testar para ver se de fato ele consegue fazer isso, porque prometer é uma coisa, né? Agora cumprir, vamos lá, vamos ver. Vamos clicar aqui em fechar e com o WinToys você tem uma abordagem bem mais prática para simplificar a experiência com o seu computador. E é por isso que vale a pena conferir todos os recursos aqui assim que você fizer a instalação. Na tela inicial, aqui na aba Home, temos um resumo completo do nosso PC. Aqui nós podemos ver as informações detalhadas sobre a nossa placa de vídeo, o sistema operacional, o processador, memória RAM e por aí vai. Além disso, o aplicativo fornece uma nota de desempenho ao nosso PC. No meu caso, ele não está aparecendo aqui a nota, então eu vou clicar aqui nesse ícone de chama e ele vai fazer um benchmark aqui rápido para testar novamente o desempenho do sistema, e através dessa nota aqui nós podemos mensurar aí se a nossa máquina está bem otimizada ou não. No meu caso, esse computador aqui está com a pontuação 9, o que é excelente. E logo aqui abaixo temos também a quantidade de aplicativos instalados, incluindo tanto os aplicativos padrão do Windows quanto os que eu instalei na máquina, além da quantidade de processos em execução, os serviços ativos, consumo do processador, placa de vídeo e memória RAM. Indo aqui na aba
apps, você consegue ver uma lista completa de tudo que está instalado no seu sistema. Isso já é um ótimo ponto de partida, porque dá uma visão geral mais clara do que você realmente tem instalado e o que está consumindo aí recursos do PC. A lista de aplicativos é bem organizada e você consegue usar alguns filtros, o que acaba facilitando ainda mais a encontrar rapidamente aqueles programas que você nem lembrava que estavam instalados na máquina e finalmente se livrar deles, liberando espaço para coisas mais úteis. Clicando com o botão direito do mouse sobre qualquer programa, temos um menu com várias opções. Você pode abrir o programa, fechar, abrir a pasta onde esse programa aqui específico está instalado, pesquisar na internet para saber mais sobre ele, o que é muito útil se você não souber para que serve aquele programa. Temos a opção de resetar todo o cache e as configurações do programa e finalmente a opção de desinstalar, o que, como o próprio nome já diz, serve para remover o programa do computador. Então, aproveitando, vamos remover aqui o Copilot, que sinceramente para mim não tem função nenhuma aqui no Windows, não serve para nada. Isso para mim, né? Não sei você. Se você gosta do Copilot, deixa instalado aí na sua máquina. Uma coisa curiosa, eu tentei aqui desinstalar o Microsoft Edge, mas infelizmente isso não é possível. Não sei se é um bug aqui do app ou mudou algo nessa nova versão 24H2 que o app ainda não consegue acessar. Mesmo assim, é uma ferramenta muito útil para gerenciar os aplicativos que você quer tirar do seu computador de forma mais rápida. Então, aquela promessa de remover qualquer aplicativo que já venha no sistema, até o momento não está funcionando muito legal, né? O WinToys também facilita muito o gerenciamento dos serviços do Windows. Você consegue ver todos os serviços em execução, assim como era lá no gerenciador de tarefas. Aqui no gerenciador você consegue ver também todos os programas que estão em execução, mas aqui no WinToys você pode parar e inicializar serviços de forma muito mais simples e organizada. O gerenciamento de serviços é uma parte muito importante de manter o sistema otimizado, já que muitos desses serviços são desnecessários e consomem memória e poder de processamento. Além disso, o software permite filtrar aqui por categorias, deixando tudo bem mais organizado e facilitando a identificação dos serviços que você pode querer desativar. Ao clicar com o botão direito do mouse aqui sobre qualquer um dos serviços, temos várias opções como iniciar, parar, reiniciar, abrir a pasta onde o serviço está localizado e também pesquisar na internet para entender melhor o que cada serviço faz. Embora o gerenciador de tarefas também forneça aí algumas dessas funcionalidades, é extremamente conveniente ter todas essas ferramentas reunidas em um só lugar. Além disso, podemos também escolher o modo de execução do serviço, entre automático, manual ou desativado. Essa facilidade de acesso aqui é excelente, mas é importante lembrar que não desative serviços que você não conhece, porque alguns desses serviços aqui são essenciais para o bom funcionamento do Windows. Se você quer saber exatamente aqui quais os serviços que você pode desativar para deixar o sistema mais leve, aí eu recomendo que você veja esse vídeo aqui. O link eu vou deixar aqui no card e no primeiro comentário fixado. Em seguida temos a aba aqui de performance e aqui podemos ativar o plano de energia aqui para o máximo desempenho, algo que sinceramente eu recomendo muito que você faça, principalmente se você usa um desktop, porque esse plano ajuda a extrair o máximo do seu hardware, garantindo que o seu PC opere sempre no máximo da sua capacidade. Outra opção bem interessante é você ativar a GPU acelerado por hardware, que ajuda a melhorar o desempenho da placa gráfica. Isso significa que o sistema operacional será mais eficiente na hora de dividir as tarefas entre CPU e GPU, melhorando então a performance em jogos e aplicações mais pesadas. Mas se você não tiver nenhum problema de desempenho, é melhor manter isso desativado, mas fica uma dica para quem quer testar as melhorias
e obter mais fluidez nas atividades do dia a dia, como edição de vídeo ou até mesmo navegação na internet. Temos também a possibilidade de gerenciar todos os programas que são executados automaticamente junto com o Windows. Isso é essencial para tornar a inicialização do sistema mais rápida. No meu caso, como essa máquina está recém-formatada, não tem muitos programas iniciando junto com o Windows, mas aqui, basicamente, vão ser listados todos os programas que podem ser inicializados junto com o Windows. E a recomendação aqui, a minha recomendação na verdade, é desativar todos os programas que você não usa regularmente. Eu já expliquei isso várias vezes aqui no canal, mas vale repetir. Na inicialização do Windows, o recomendado é deixar apenas o essencial, como o seu antivírus e algum aplicativo que você precisa que ele esteja carregado assim que o PC for ligado. Como essa máquina não tem muitos programas, então desabilita tudo aqui e pronto. Outro recurso que eu gostei bastante é a possibilidade de desativar aplicativos em segundo plano, o que é ótimo para manter a performance do seu PC. Esses aplicativos podem consumir bastante memória e poder de processamento, mesmo que você não esteja utilizando eles. No Windows 10, isso era feito de uma forma bem mais simples, com um controle deslizante que infelizmente desapareceu aqui no Windows 11. Mas essa ferramenta aqui, o WinToys, trouxe essa opção de volta. Agora você pode ter mais controle sobre o que está rodando aí sem que você saiba na sua máquina. Então recomendo fortemente que você desative aqui. É só marcar a opção para ele desativar todos os programas que estão rodando em segundo plano. Isso aqui vai dar uma sobrevida bem grande aí ao seu sistema. Temos também a opção de histórico de atividade, que mantém o registro de aplicativos e serviços que você usa, dos arquivos que você abre e dos sites que você navega, oferecendo mais controle sobre o que acontece no seu PC. Isso aqui geralmente eu mantenho desativado aqui também. E logo aqui abaixo, na seção de efeitos visuais, podemos ativar aqui a transparência da nossa barra de tarefas e ajustar a aparência do sistema para um melhor desempenho. Essas configurações ajudam a equilibrar entre interface visualmente agradável e uma performance mais eficiente, dependendo das suas necessidades. Se você clicar aqui nesse ícone aqui, você pode ver que é aquela mesma tela de ajuste que nós fazemos lá nas opções de desempenho do Windows, porém aqui acaba sendo um atalho bem mais fácil para ativar essa opção, né? Descendo um pouco mais, temos aqui algumas opções mais voltadas para a galera gamer. Então aqui você pode ajustar de acordo às suas necessidades, como ativar ou desativar o modo gamer e alguns outros recursos voltados especificamente para esse público. Descendo um pouco mais, você pode ativar ou desativar a indexação do Windows, isso fica ao seu critério. Temos também a opção de otimização de entrega do Windows Update, o que eu recomendo deixar desativada, porque essa funcionalidade permite basicamente que o seu PC envie e receba partes de atualizações para outros computadores da internet, o que pode consumir muitas da sua largura de banda e acabar reduzindo bastante a velocidade da internet. Então recomendo manter desativado aqui. Desativar vai ajudar e garantir que sua conexão não seja usada de forma desnecessária, melhorando então sua eficiência em jogos e outras atividades que demandam mais da sua rede. Indo agora para a aba Health, encontramos mais alguns recursos bem interessantes. Você pode, por exemplo, desabilitar a hibernação do PC caso você não utilize essa funcionalidade, liberando espaço e melhorando o desempenho da máquina. Caso você use a hibernação, você pode ativar aqui a inicialização rápida, que permite que o PC acabe ligando mais rapidamente após um desligamento, reduzindo em até 50% o tempo de inicialização. É especialmente útil para quem deseja economizar tempo a iniciar o computador, tornando a experiência muito mais ágil. No meu caso, eu não costumo utilizar isso aqui, então vou desabilitar. Logo abaixo temos aqui o Drive Optimization, que serve basicamente para otimizar o SSD e garantir que ele sempre tenha a melhor performance. Ele funciona de forma semelhante a uma desfragmentação realizada lá em HDs. Por exemplo, se você clicar aqui nesse símbolozinho aqui, vai ser listado aqui o seu SSD e você pode
verificar aqui, ó, a última análise nunca foi executada no caso dessa máquina e o status atual precisa de otimização. Então eu vou simplesmente clicar aqui em otimizar e ele vai fazer essa otimização. Pronto, otimização concluída, e essa funcionalidade ajuda o seu dispositivo a operar de forma mais eficiente, organizando os dados armazenados para que o acesso seja mais rápido e contínuo. Isso melhora de forma significativa o desempenho geral do sistema e garante que tudo funcione de forma otimizada e ágil. Temos também o sensor de armazenamento, que é basicamente uma ferramenta automática que limpa arquivos temporários do sistema, ajudando a liberar espaço e manter o PC organizado sem a necessidade de intervenção manual. Ele garante inclusive que o seu armazenamento não seja desperdiçado com arquivos desnecessários, garantindo um melhor desempenho e maior disponibilidade de espaço. Então é muito útil. Além disso, clicando aqui no ícone de ajustes, você pode configurar para remover conteúdos da lixeira ou da pasta downloads após um período de tempo, garantindo uma manutenção contínua e mais eficaz aí no seu PC. Agora, se o seu PC está apresentando aí problemas, temos a opção de reparo que combina comandos como o DISM, o SFC e verificação de disco, tudo de uma vez. Uma ótima maneira de tentar resolver problemas como a barra de tarefas quebradas ou o explorador de arquivos que não abre direito. Obviamente você pode executar todos esses comandos lá via PowerShell para rodar esses comandos manualmente. Mas com o InToys aqui o processo fica muito mais intuitivo. Você pode simplesmente marcar a ferramenta específica que você quer utilizar no momento ou todas elas, clicar aqui em Scan ou Reparar e ele faz todo o processo para você. Ao reunir esses comandos em uma única ferramenta, você acaba economizando tempo e reduz muito os riscos de erros. Porque como estamos falando de comandos a serem digitados lá no PowerShell, você pode digitar alguma coisa errada e não vai funcionar. Essa função é essencial para os usuários que querem manter o sistema saudável e funcionando da melhor forma possível, mas não tem muito tempo ou conhecimento técnico para lidar com comandos mais complexos. Aqui no canal, inclusive, eu postei um vídeo recentemente mostrando 8 comandos que em algum momento podem salvar o seu PC. Eu recomendo que você veja. É só clicar aqui no card ou no link do primeiro comentário fixado. E por falar em reparo, temos também agora a funcionalidade de diagnóstico de memória RAM. Basta clicar aqui em cheque e escolher se você deseja reiniciar o PC agora para fazer a verificação ou agendar a próxima vez que o sistema for iniciado. Essa ferramenta é extremamente útil para identificar possíveis problemas de memória, como falhas ou mau funcionamento, que podem estar prejudicando bastante o desempenho do seu computador. Descendo agora aqui para a função de limpeza, você pode remover arquivos desnecessários como os temporários, cache do navegador e até pontos de restauração antigos. Isso é excelente aqui para liberar espaço e manter o seu sistema mais limpo e eficiente. Muitas vezes esses arquivos temporários acabam consumindo uma quantidade enorme de espaço que pode sim ser usado de forma mais produtiva. Então é só clicar aqui nessa opção e você vai ter acesso a tudo que pode ser liberado, como por exemplo, só para exemplificar, vou marcar aqui todas as opções e olha só, no meu caso seria liberados aí um pouco mais de 7 GB lá no meu SSD. Então eu vou simplesmente clicar aqui em Delete e ele vai fazer essa limpeza de forma automática. O InToys realmente faz todo o trabalho por você, varrendo todo o sistema e identificando o que é mais seguro apagar. Isso ajuda muito, principalmente se você está ficando sem armazenamento e não sabe exatamente onde está todo o uso do disco. Além disso, a ferramenta ainda oferece a possibilidade de limpar o cache da loja da Microsoft e até mesmo liberar o DNS, garantindo que tudo funcione de forma mais ágil e sem entraves. Ele permite também que você elimine completamente todos os pontos de restauração do sistema, porém eu não recomendo que você faça isso. O ideal aqui do ponto de restauração é você manter pelo menos
um ponto de restauração na sua máquina sempre antes de fazer qualquer tipo de ajuste ou até mesmo instalação de programas. Um ponto alto aqui do WinToys é o controle que ele dá sobre as atualizações do Windows. Você pode decidir se quer desativá-las completamente, verificar atualizações sem instalar ou até mesmo agendar como elas são aplicadas. Esse tipo de controle é perfeito para quem gosta de ter mais liberdade e quer evitar que atualizações sejam aplicadas em momentos meio que inconvenientes, digamos assim. Além disso, você ainda tem a opção aqui de escolher por instalar apenas as atualizações de segurança, o que é ótimo para quem quer manter o sistema seguro, mas sem precisar lidar com mudanças muito drásticas aí no comportamento do sistema. Ele vai basicamente ignorar aquelas atualizações de novos recursos e vai priorizar apenas as atualizações de segurança. Eu recomendo muito que você ative essa opção. Agora, se o seu PC está apresentando problemas relacionados à placa de vídeo, você pode usar a função de reiniciar o drive de vídeo. Isso pode ajudar a resolver problemas como congelamentos, falhas na questão gráfica ou travamentos em jogos e aplicativos. Essa é uma maneira mais rápida e prática de restaurar a funcionalidade da placa de vídeo sem a necessidade de reiniciar todo o sistema. Então, está apresentando algum bug aí gráfico no seu sistema, no seu PC aí no geral? Clica aqui em Restart, a tela vai dar essa piscada e ele volta aqui o drive no padrão. Ou seja, se houve algum bug, alguma falha, geralmente isso aqui já elimina de forma simples e rápida. Indo agora para a aba de ajustes, temos diversas opções para personalizar o Windows de acordo com suas preferências. Você pode adicionar aqui o ícone como o meu computador na área de trabalho, habilitar ou desabilitar sombras de ícones, até mesmo mudar a qualidade aqui do papel de parede. Tudo isso de maneira simples e intuitiva. Além disso, você pode inclusive habilitar o menu de contexto clássico, que é aquele menu ao clicar com o botão direito do mouse em qualquer área, trazendo uma sensação mais familiar, principalmente se você migrou recentemente do Windows 10 e ainda está se adaptando a esse novo layout do Windows 11. Eu particularmente prefiro mais o menu de contexto clássico do que o atual. O atual tá uma confusão até o momento. Descendo um pouco mais, temos aqui opções do menu iniciar, que permite basicamente personalizar configurações relacionadas a ele, como ativar ou desativar a busca no Bing, incluir sugestões automáticas de instalações, configurar notificações de conta e adicionar opções de hibernar no menu de energia. Aqui o que é que eu faço? Eu simplesmente desabilito aqui tudo, mas se você quiser ativar ou desativar qualquer um deles, fica aí ao seu critério. Logo aqui embaixo, nós podemos fazer vários ajustes no explorador de arquivos, exibir arquivos após a extração, ativar o painel de visualização e mostrar a lixeira no painel de navegação. Então marque aí de acordo a sua preferência. Eu recomendo você ir testando um por um aí para ver qual vai se adequar melhor aí à sua forma de uso do computador. Além disso, você pode usar caixas de seleção aqui para selecionar itens, configurar notificações do provedor de sincronização e definir a página inicial aqui do explorador. No meu caso, eu sempre deixo aqui na aba Este PC. Dessa forma, sempre que clicar aqui no explorador de arquivos, ele já vai abrir aqui automaticamente nessa pasta que eu especifiquei. Se você quiser colocar qualquer uma dessas outras, você coloca. Esses recursos aqui ajudam a melhorar a gestão dos seus documentos e pastas, proporcionando mais controle e facilidade na navegação. O WinToys também oferece várias opções para melhorar a privacidade do sistema, permitindo maior controle sobre os dados coletados pela Microsoft. Com ele você pode desativar a telemetria do sistema e dos aplicativos, limitar o acesso à localização e sair do programa de melhorias de experiência do cliente. Além disso, você pode impedir o rastreamento de inicializações, controlar o envio de relatórios de erros e gerenciar o uso da câmera, incluindo a câmera da tela de bloqueio e o inicializador da câmera ativa. Caso você use uma câmera aí frequentemente, é importante manter o indicador ativado, como é o meu caso aqui, evitando problemas ao usá-la.
Caso contrário, o recomendado então é desativar e ativar apenas quando necessário. No meu caso, eu vou manter apenas a câmera aqui ativada e o restante deixo tudo desativado, porque eu não quero a Microsoft me rastreando tudo que eu faço no meu PC, eu não quero isso. Aqui também é possível controlar o reconhecimento de voz online, desativando a coleta de dados para aprimorar a precisão do sistema. Todas essas opções aqui ajudam a reduzir a coleta de informações desnecessárias, proporcionando então mais privacidade e melhorando o desempenho do sistema. O WinToys também permite desativar todas as propagandas do sistema, incluindo os anúncios, sugestões personalizadas e notificações relacionadas, garantindo uma experiência de uso mais limpa e sem distrações. Você pode desativar sugestões automáticas e notificações que muitas vezes são irritantes e desnecessárias, tornando o sistema mais focado nas suas necessidades. E isso obviamente permite um ambiente mais produtivo e confortável, principalmente para usuários que buscam maior privacidade e menos interrupções durante o uso do computador. No meu caso aqui, eu sinceramente desativo tudo também. Não gosto do Windows estar o tempo inteiro enchendo o saco com aquelas notificações desnecessárias. E por último, mas não menos importante, temos a aba Sistema. Aqui você pode ativar os segundos lá do relógio, olha só como é que fica. Ativar ou desativar o histórico da área de transferência. Essa opção é bem útil, geralmente eu mantenho aqui ativado. E permite também o uso da tecla Print Screen para capturas rápidas da tela. Eu deixo ativado também. Também é possível ajustar a aceleração do mouse, ativar ou desativar notificações de feedback e até mesmo habilitar aquele famoso modo Deus aqui do sistema, que basicamente oferece aqui um ícone na sua área de trabalho com todas as configurações do Windows em uma única interface. Isso é muito útil. Além disso, você pode também definir se o Alt Tab deve incluir apenas aplicativos abertos ou também outros elementos e configurar o controle de contas de usuários para maior segurança. Todas essas opções ajudam a personalizar o sistema, maximizando tanto a eficiência quanto a usabilidade de acordo com suas necessidades. Então, de fato, o WinToys é uma ferramenta cheia de recursos, perfeita para quem quer otimizar o Windows sem dor de cabeça. Se você é alguém que busca tirar o máximo do seu PC e quer ter mais controle sobre o que está acontecendo no sistema, o WinToys é definitivamente uma ferramenta que vale a pena ter no seu arsenal. Lembrando, depois de aplicar aqui todas as modificações ao seu gosto, ele já sugere aqui que você reinicie a sua máquina para aplicar de fato essas modificações, essas otimizações no seu sistema. Mas agora eu quero saber de você. Você já conhecia o WinToys? Usa alguma outra ferramenta para otimizar o desempenho do seu Windows? Deixa aqui o seu comentário. Eu quero muito conhecer suas sugestões e quem sabe eu não trago um vídeo especial sobre as ferramentas que vocês recomendam. Deixa aí seu comentário. E agora, meu amigo, já sabe, né? Se gostou do vídeo, papoca o dedo no like para fortalecer. E se ainda não for inscrito, se inscreva aqui no canal batendo no sininho para não perder os próximos vídeos. E você que se tornou membro aqui do canal, eu deixo aqui os meus sinceros agradecimentos. Você realmente não tem ideia o quanto isso me motiva a continuar nessa selva que é o YouTube. Muito obrigado de coração. Aqui na tela vão aparecer mais alguns vídeos que com certeza você vai gostar, então clica em algum deles e eu te vejo lá. Até mais!